Pronto. Então, bora lá. Eu pedi para você, né? Primeiro, quero agradecer a confiança, né? Tô feliz de estar aqui com você. Acho que a gente Ah, tem potencial aí de fazer o seu trabalho crescer. amém, professor. E Eu obrigado pela acredito honra. nisso também. Acredito nisso também. Então, vamos lá. Para a gente otimizar o tempo, né? Acabei de ouvir, um pouquinho antes de começar aqui, eu ouvi a música. Você tinha mandado para mim, né? Ela estava menos pronta É, ainda, né? isso, é. Tipo, já tinha enviado uma guia, daí, cara, é que eu sou assim, tipo, eu não paro de mexer, tá ligado? Sei, Cara, eu acordo 8 da manhã, tomo meu café, venho pro estúdio, aí vou almoçar meio-dia, dou um time, volto às 2, sei. fico, cara, todo dia assim, velho. E essa Então, tipo, música, ela sou tá em que... workaholic pra caralho, tá ligado? É como eu, se eu estiver produzindo, eu fico direto, às vezes até 4 horas da O manhã. cara não vê o tempo passar, né? É assim. Massa, velho. Essa música no estágio que ela tá pronta ou ela falta alguma coisa? Cara, não tem mix e master, tá tudo cru. Só isso. É. Ah, tá. Beleza. Ó, eu curti muito o refrão. Acho que ele é bem legal. Fica na cabeça. Sentimental, né? É, passa a mensagem que ela tem para passar. Isso é Isso. importante, né? Que Eu consiga tento transmitir a atentar muito nisso. mensagem. Porque às vezes a gente acha que tem que pôr alguma coisa, mas na realidade não esquece do foco na mensagem. Por exemplo, a questão é a sensualidade e tal. Isso é o mais importante. Não ficar inventando firula, colocando coisa onde não precisa. Uhum. Porque hoje, se você observar a produção fonográfica de mercado, ela é sintética. Uma música boa é aquela quando você vê que já foi tirado tudo que é a mais. Como assim? Tudo que for a mais. Por exemplo, antigamente, você tinha uma música, você poderia falar assim: Eu te amo, estou apaixonado por você. Uhum, tô entendendo. Mas uma coisa já é a outra. Hoje, Sim. se você fala, Adaptação linguística, né? a gente falaria uma coisa ou outra. A gente não Sim. fica reforçando as ideias. Senão fica redundante, né? Exatamente. Mas antigamente isso não era considerado redundante, né? Sim. Você tinha uma música, Confirmação da ideia. como é grande meu amor por você. Ficou repetindo isso aí o tempo todo, mas É que, cara, se tu for parar pra reparar, desculpe interromper, professor. Se tu for metafórico ou usar alguma figura de linguagem, às vezes até o que é redundante acaba sendo bonito. Tipo, acaba sendo não uma firula, sabe? Mas tipo, tu acaba reforçando o negócio e daí a melodia conversa com aquela situação ali, por exemplo, tu coloca num pico da melodia uma uhum, situação e na parte mais, como é que eu posso dizer, tipo, a parte que desce da curva, sabe? sim, Digamos que a gente tá andando assim, tá? sim, A parte que tu desce da curva, tu tá falando, por exemplo, a mesma coisa, só que introdutoriamente e na medida que sobe a curva, tu dá uma matada, né? sim. Você está pensando da maneira correta, é isso. Quando a gente vai repetir alguma ideia, ela tem que ser colocada com esse pensamento. Pra dar uma Então, matada. para reforçar, agora, não aleatoriamente, né? E a mesma coisa é na criação da melodia, tá? Porque Tá. a gente tem que ter um equilíbrio entre coesão e contraste. Aí tu me E pegou. equilíbrio entre coesão e contraste. A gente precisa ter contraste entre as partes da música, Pra não ficar tudo igual. para não ficar tudo igual, mas só que ela tem que ser coesa com o todo. Uhum. Então Tu é diz tanto a- melodicamente quanto quanto da escrito. letra, tudo. É foda. Então é contraste entre as partes e coesão entre o todo. Uhum. Essa é a regra. Ficou filosófico. Ficou filosófico. E é fato, assim, Não, eu mas ensino isso para faz todo sentido mundo. sim. Faz sentido Contraste sim. entre as partes, porque a gente precisa ser capaz de gerar expectativa e surpresa. Então, a ideia de criar melodia, você não precisa saber super teoria musical. Eu posso te passar a parte da teoria que você precisa saber. Vou te Uhum. passar. Só que
tem gente que sabe a teoria, mas não consegue fazer essa conexão. Uhum. Porque a ideia é conectar a mensagem e atingir as pessoas, conectar com as pessoas. Emocionar as pessoas de alguma forma. Quando eu falo Sim, emocionar, não é emocionar de... sim, É de entendo. todos os tipos de emoção, é afetar. Sim. É fazer a pessoa se sentir dentro da história que tu tá contando. Isso. E para isso, a gente precisa de regras musicais, que é uma regra que está na harmonia dos acordes, está na regra no geral, que é o seguinte, que você já ouviu falar, tensão e relaxamento. Sim. Então, existe acorde de tensão, acorde de relaxamento. Dentro de uma harmonia, a gente fica variando entre tensão e relaxamento, Entre os repouso, né? graus, né? Entre os graus. Sim. Uhum. Isso acontece também na forma como a gente constrói melodicamente. Sim. Tanto você Sim. pode criar uma resolução quanto uma tensão. E dentro disso, desse equilíbrio, desse jogo, tem que ter algumas coisas que eu chamo de surpresa, que é a quebra da Uhum. expectativa. Uhum. A gente vai gerar uma expectativa, mas tem uma quebra. Então, melodicamente falando, se você faz assim, tarararararara, é xoxo, é Uhum. fraco, não gerou a expectativa e houve uma Não resolução. surpreende, né? Tu tá andando em linha reta e cai um degrau. E cai. E quando você cai, então isso tem que ter em mente, normalmente quando a gente cai, Quer gera, relaxar. gera uma leve conclusão, um Sim, relaxamento, um repouso. Quando a gente sobe, a gente cria uma tensão, sim, a gente prepara para algo. Dá para ter finais para cima? Também dá para ter finais para cima. Essas regras não são tão engessadas, porque isso sim, depende do contexto que você está colocando, exato. tá? Mas então, esse é um ponto onde a gente pode criar tensão Uhum. e relaxamento e surpresas, certo? Então, o que eu senti falta às vezes que poderia ter, não é que tá ruim sem. Não, 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 pode falar. Fica à vontade, fica à vontade. É, Sem não, delírios. não, eu não tenho Bem esse tranquilo, problema. Eu bem falo tranquilo. mesmo, mas também Não, tô eu também sendo. não tenho, eu também não Então tenho. Eu tá. até gosto que o cara, sabe, cara, tapinha nas costas não resolve, né? Eu acho que o que poderia ter para causar essa surpresa em alguns momentos, nessa ou nas próximas músicas, né? É Uhum, essa variação melódica para agudos ou até mais graves, uhum. em que você quebra totalmente, ou seja, você causa um contraste. Então você está aqui. Cada glória de Siroque, ela sorri, nananana, não rola pra mim. Aí depois você sobe lá para um agudo. Você dá uma oitavada, E é fato. né? Ah, tá, tu disse, tipo, por exemplo, Você, quando eu repito o refrão. quando você repete, você oitavou. Mas eu não estou falando só desse momento. Em outras partes da música poderia ter coisas assim. Parararará, pararará, Entendi, para. entendi, Entendeu? entendi. É Uhum. só um exemplo, né? Aí você tem criatividade para Sim. aplicar isso. Não, eu entendi a tua lógica. Cara, eu também noto isso. Na verdade, assim, ó, eu tinha antes, quando. Assim, tipo, um mês atrás. Cara, eu trabalhei 58 dias dentro do som, 350 horas. Depois vou mandar até o print pra ti lá no Whats. É, Enfim, cara, eu tinha um pedaço que eu variava, assim, ó. Por exemplo, eu dou a minha surpresa. Geralmente, sabe? Tipo, eu tenho estudado esse negócio assim, sobre a questão da surpresa e tal, que no trap, né? Isso é um Aham. negócio assim que, cara, fica muito estético, sabe? Uhum. E às vezes, tipo, por exemplo, eu percebo, não criticando, né, os demais, assim, mas Sim, eu tenho consumido muito, sabe? Para poder lançar meus projetos com qualidade, filtrar também o que que dá lógico. certo, o que que não dá. É o E, correto. cara, a galera, eu percebo alguns, né, se perdem, assim, nessa hora, tipo, causar surpresa. Por exemplo, quer enfeitar muito, cara, e saiu total, assim, Perdeu a do coesão. som. Exato, perdeu a coesão, É, exato. Tipo, contrastou muito isso, e isso, colidiu nas ideias, sabe? exatamente. Então, tipo E assim, eu. outros que já mandaram trabalhos para mim,
não contrastam, Não não contrastam. ficam naquela coisa. Linha reta. Já que é meio falado, né? Já que é meio falado, fica naquele negócio monótono, Uhum, chato, que não te prende. uhum, sim. Cara, é que, na real, assim, ó, eu não sei, tá, professor? Vou dar um brainstorm aqui exato Sim, do que eu acredito sobre a composição, tá? sim, Quando eu vou montar uma música, eu tento reparar dentro do beat, por exemplo, eu tô lá escutando o beat no YouTube, né? sim. Aí, beleza. Aqui eu tenho uma melodia principal que é só um pianinho. Uhum, Aí aqui entrou uma flautinha, dá um suspense. Aí, por exemplo, se eu tiver uma pontezinha, eu abro pra ponte. Se eu não tiver, eu tento. Cara, eu sempre tento ou fazer ponte ou fazer C. Tipo, parte sei, C, tá ligado? sei, Então, tipo assim, eu reparo onde tá o refrão, certo, eu calculo uma frase de chamada, assim, tipo, pra perfeito. primeiro, por exemplo, é o que a galera vai querer cantar, sabe? Tipo, Uhum, entrando dentro daqui, né? Tentar entrar dentro da cabeça das pessoas é difícil, mas, cara, por exemplo, depois que tu encontra uma frase de chamada, né? Tu segue uma linha reta que, por exemplo, pela organização dos fatos, eu tenho 8 linhas no meu refrão. certo. Se eu começar assim, a cada gole de que ela sorri. Cara, eu já tô dando a entender que eu tô numa festa, que eu tô com uma mina, que Isso. ela vai beber, ela vai ficar felizinha. Então, Aham, cara, eu já conecto tantas pessoas dentro sim, dessa ideia, né? E, claro, depende da minha música ser boa e ser bem aceita também. Mas, assim, se fosse reparar só por uma frase, sim, cara, essa frase é conectiva. A cada gole de sim, que ela sorri, fica louca e joga pra mim. Então, sim. tipo, eu tô confirmando o que ela tá fazendo na primeira linha com a segunda, né? Ela tá tomando Aham, Ciroc, né? sim. E sorriu, aí ela ficou louca e jogou pra mim. Uhum, É fato o teu 10-0 nessas beats, tipo, eu e ela na festa e todas as pessoas ao redor, tipo, você dá 10-0 nelas, né? Eu sim, até tô dando uma sim. zoada, né? Chamando de beat. É, Aham, fato o teu 10-0 nessas beats, moça do mais alto requinte. Então, eu sim, tô confirmando a terceira linha na quarta. Eu sim, abro uma ideia na primeira, eu confirmo ela na segunda, sim. eu sigo no mesmo raciocínio, só que eu troco o ângulo e na Você quarta, tem, você tem essa letra eu escrita para mandar para mim? vou mandar aí, meu. Vou Manda mandar aí. aí. Tá. Beleza, é melhor nós pegar ela escrita mesmo. Professor, eu acho que eu tô com um pedaço errado aqui, cara. Deixa eu só dar um confere aqui. Tá. Senão vai ficar feião aqui. É. Aproveita o momento que passa voando, se envolve. Caralho, achei que tu tinha empinado uma cerveja, hein, meu? Já ia ficar louco contigo. Se envolve, Cara, se joga. é que eu tô numa pilha de. Eu tô terminando uma construção, né? E aí? Eu tinha um estúdio na casa dos meus pais, todo montado, uma Uhum. sala separada, acústica, tudo. Legal. Casei, mudei de cidade e comecei a usar um meu estúdio provisório na casa de um amigo. A gente, a Puta gente, que a pariu. gente É dividindo foda. a sala. Aí, comecei a construir minha casa nesse meio tempo. E agora, essa semana, a gente tá para mudar, então eu tô tendo que refazer o estúdio Amém, professor. do Amém. zero. É massa demais isso, na verdade. É bom, né? E agora eu tô aqui atendendo no escritório da minha esposa, que tá uma bagunça de caixas aqui, porque a gente já tá arrumando para mudança. Faz parte do game, né, cara? Isso aí. Mas você perguntou, Ah, eu comentei isso por causa da cerveja, né? Só não tô tomando a cerveja sim. porque eu tô muito cansado, mas normalmente quando eu tô cozinhando, eu tomo Coisa boa, né, whiskinha. cara? Eu gosto de tomar uma gelada. Tem que fazer. Gaúcho que não gosta de tomar cerveja, cara, é raro. Você vai Tu mandar no é. Whats, né? ah, Tu é da onde mesmo, professor? Sou paulista. É Eu paulista. sou do interior de São Paulo, né? Tá na mão aí a letra. Conhece a galera do Novo Artista, você? Cara, já ouvi falar. Já É, ouvi eles falar. são daí, né? Do Rio Grande do Sul. Não sei Aham, exatamente de sim. onde. Porto Alegre. Porto Alegre, né? Cara, Há uns anos atrás eu fiz umas mentorias com eles, bem legal. É. Ô, É. louco, legal. Então tá, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu já tenho outro Ah, assunto para falar com você, beleza, beleza. pelo Tu que vai abrir minha você. letra aí ou não? Vou abrir sua letra aqui.
Ó, galera, não vão copiar minha letra aí, ó, quem vê o Não, vídeo depois. essas individuais aqui eu não posto, não. Ah, não, Não, tranquilo. Mas, não. cara, se tu quiser postar, tu fica à vontade. Mas não tem problema, não. É como tu Beleza, se você preferir. quiser, até que você ganha Não, um não. público pra você também. Cara, não, fica do teu critério aí, professor, tá? Se você autorizou, então tá beleza. É que às Não, vezes, né, beleza. é ruim, né, você postar levando Não, chapuletada, sem né? o consentimento aí é foda. Sem o Não, mas consentimento. tá suave aqui, cara. Se tu quiser postar, fica à vontade. Então, você tá vendo, né? Tá aberto aí, né? Sim, tô olhando aí. Tá. Canta esse primeiro trecho pra mim, por favor. A cada gole de siroque ela sorri, fica louca e joga pra mim. É fato, o teu 10-0 nessas beats, moçado mais alto requinte. Beleza, vamos parar por aí. Você sabe identificar a pulsação de uma música? Taran, Sim, tan, 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 taran, tan, tan. Eu sim. quero que você bate em algum lugar ou estrala o dedo e canta, prestando atenção aonde as palavras estão batendo na sua pulsação, por favor. A cada gole de siroque ela sorri, fica louca e joga pra mim. É fato, o teu 10-0 nessas beats, moçado mais alto requinte. Beleza. A próxima estrofe aqui, ela é diferente? Não, é a mesma melodia. A cada gole de Aqui é siroque ela diferente. sorri. É, aí sim. Canta essa daqui, por favor. E ela saiu de casa com a maldade na mente. Mandou mensagem que tá com saudade de mim. Quer se trombar mais pra frente. Logo tô aí. Tá, beleza. O que eu quero Pô, falar. perdoa a voz aí, viu? Não, de boaça. Isso aí é questão de tempo de você ajustar. O mais importante você já tem. A afinação a gente conquista, né? Amém. É, isso aí é. Exato. É, o que eu quero te falar é sobre fraseado melódico. Aham, aham. É, Eu já vi essas palavras aí, tá? Eu nunca estudei sobre, mas eu já sim. vi isso. Então, na música antiga se chamava estudo de motivos, né? Uhum. Porque Também ca- já vi isso, mas não sei o que é. é, a cada pequeno trecho melódico de notas é um motivo, chama-se motivo, né? É um mote. E aí? E quando você junta vários motes, você tem uma frase melódica, tá? Mas o ponto aqui não é ficar Traduz, falando traduz. disso, o ponto aqui é Não, traduzir. mas pode ir a fundo aí. Vai. Ah, o que eu quero dizer é como você constrói essa frase melódica junto com o texto é muito importante. Porque uma coisa é pensar isso separado de um texto, de uma letra, né? Tá. Outra coisa é pensar isso com a letra. E quando Uhum. a gente precisa separar duas coisas. Uma, a métrica da letra. Sabe o que é métrica? Sim, Então, a métrica da letra, contagem das sílabas, sim. com a quantidade de frases. Com a métrica da melodia. E a métrica da melodia, você sabe como é? Cara, por exemplo, eu não sei se estou certo, tá? Mas, por exemplo, ah, deixa eu achar. Cara, vai mais pra baixo aí na letra aí, faz favor. Mais pra baixo aí, ó. Dá mais. Aí, ó. Por exemplo, ah, tá. Vamos aqui mesmo. A cada gole de siroque ela Aqui? sorri. Tá. Não, era na de baixo ali, ó. É essa aí. Ó, a Tá, cada gole de siroque ela sorri, fica louca e joga pra mim. Por exemplo, isso. certo. Tipo, ali eu tô A, B, C, B. A cada gole de siroque ela sorri, a B. Brisadona, C e B de novo. É fato. O teu 10-0 nessas beats. Daí esse é fato, eu tô rimando com a parte de cima da melodia. Se tu Uhum. parar pra reparar, eu tenho nas 8 linhas de cima dela, eu tenho as 4 no rolê de nave pela City. Então, por exemplo, eu tô fazendo um jogo de palavras aqui nas 4 Uhum. primeiras linhas, aí Uhum. depois eu tiro o foco dela e jogo, por exemplo, pra fazer essa brincadeira com as palavras
na estrofe Isso. de cima. Não, isso é ótimo, isso é muito bom. E dá para sentir, e isso gera uma coesão. Isso gera Uhum, coesão, tá? Então, de sim. alguma forma, você terminando com o O no final aqui, Cara, vai um traz pouquinho essa mais pra cima, sensação. na letra. É Um pouquinho aqui, mais. Ah, aí, ó, pra... beleza, beleza. ah, Aí, ó, pode largar bem aí. Cara, pra mim, tá? ah, Perdão, professor. Vai mais pra cima um pouquinho ainda, cara. Não, não. Aí, ó. Aí, mais para baixo agora um pouquinho assim, a cada gole de siroque ela sorri, os dois ali, ó, tem que aparecer essas duas. Aí, beleza, beleza. certo. Por exemplo, cara, se for parar para reparar, eu vim da poesia, na real, eu me Sim, incomoda um pouco eu ver ok. as linhas assim, ó, por exemplo, eu tenho uma linha muito grande ali no início, aí uma pequenininha, aí outra que já não é do mesmo tamanho, outra que já não é do mesmo tamanho, sabe? Isso me incomoda um pouquinho, cara. Mas assim, parou de me incomodar. Já parou de me incomodar. Tem um pouco do que eu vou É, falar nisso. tá, por exemplo, fraseado melódico, eu acredito que tenha Tá a ver com tem isso. a ver com isso. Mas, por exemplo, quando você escuta isso dentro por exemplo, se tu contar as sílabas, da primeira à oitava linha do primeiro refrão e da primeira à oitava linha do segundo refrão, eu acho que dá um número muito próximo. Você está falando desse aqui, ó. É disso que você está É, falando? isso, A exato. cada gole de Desse aí que siroque, tu. ela sorri. Fica louca, joga pra mim. É assim, né? É É. fato, teu 10-0 nessas beat, moça do mais alto requinte. Tá, beleza. O que eu quero te falar é que eu sinto que vai te abrir uma chave aí na sua Manda cabeça. bala. Essa questão da forma como está escrita aqui é o que eu falei. É uma coisa. Outra coisa é a Tá. forma da métrica melódica. Porque na hora de cantar, você tem a possibilidade de mudar o tempo. Porque Uhum. Estender uma quando a nota. gente fala ou recita, a gente recita dentro da métrica do texto somente. Quando a Sim, gente canta, exato. a gente tem a possibilidade de prolongar as notas ou de dar pausas dentro do beat que não são prejudiciais, né? E que Sim. permitem você mudar completamente. Então, por exemplo, Ornamentos até, né? isso. Então, por exemplo, a tua pulsação é a tua base. Cada vez que a gente bate, é o tempo mais forte. Nós temos o tempo forte, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O tempo 1 é o forte e o 3 é o meio forte. Uhum. O 2 e o 4 são os fracos. Cara, repete isso, por favor. Tempo 1, 2 é fraco, 3 é meio forte, 4 é fraco. Eu já 1. vi isso em algum lugar, cara. O 1 é sempre o chão, o 1 é sempre o mais forte. Se for um tempo Tá. de 4 tempos. Se for de 3, o 1 continua sendo mais forte. E os outros dois é fraco. Exatamente. E sempre, o 1 é sempre o teu chão. O 1 é sempre o tum. Tchica, cá, Tá. tchica, cá, tchica, Então, o Tá. 1 e o 3 é onde a gente está marcando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A cada gole, siroque, ela sorri, fica louca, joga pra mim. É fato, deu 10-0 nessa beat, moça do mais alto requinte. Então, eu já mudei totalmente a métrica do que você cantou antes, Uhum. só brincando com as minhas possibilidades do tempo. Sim. Então, Só que aí a gente tem que levar em consideração também o instrumental, né? Por exemplo, o instrumental ele abre alguns caminhos, se né? você pegar ele pronto. Sim, exato. É o que eu faço, na real. Se você quiser ter mais liberdade criativa, pensa isso sem instrumental e depois constrói um instrumental. Se você tem um instrumental pronto, você vai conseguir ter essa liberdade criativa dentro de certos limites. Sim, Mas é exato. possível, é possível. Pior que eu não Então, toco nenhum instrumento, né, cara? mas dá para você montar online. Você é online, é no Ah, eu sou computador. burro,
sou burro. Não, pô, nós vamos Agora dar um essas jeito coisas nisso. Não, nós vamos dar um Ah, jeito não. nisso. Não, beleza. Beleza. Não, você vai ver. Mesmo sem você tocar, conheço várias pessoas que não tocam e fazem, né? Não, Você vai beleza. sacar. Acredito, acredito. Cara, eu na real, assim, velho, eu tinha medo da música um ano atrás. Que foi, tipo, a minha virada de chave mesmo, sabe? Sim, Começar a estudar a parada e querer aprender, querer saber o porquê é assim, o porquê não é assim. sim. Tipo, muitos anos já escrevendo, assim, mas, tipo, Aham, sem também muito foco nisso. Quando eu quis sim. botar o foco, velho, eu vi o negócio andar pra frente e vi que nada é impossível. Pois Tudo é. dá certo, né? Então, mesmo dentro do beat, comece a experimentar a possibilidade de como você pode, e aqui vem o que é mais importante disso, não é só criar variação. Sim. Não tô falando só de criar variação. Tem a forma de criar variação que é esse, e tem um outro ponto que é, se você tem a sílaba tônica das palavras, Uhum. a cada Peguei a visão. gole, se você tem a sílaba tônica dessa palavra, por exemplo, siroc, dessa outra aqui, por exemplo, se elas estão caindo no tempo forte, no geral, elas vão ganhar destaque. Que interessante isso. Então, isso é uma forma de você manipular o teu texto. Você pode manipular o seu texto a partir disso. Porque Nossa, eu posso interessante cantar, demais. ó, se eu tenho o tempo, né, ó. Vou fazer bem lento para ficar claro. Uhum. A cada gole de siroque. Eu não cantei gole nem siroque no tempo que eu estou batendo. Só nos tempos fracos. Ó, a cada gole de siroque. Agora eu vou fazer diferente. A cada gole de siroque. Eu comecei cantando junto com a batida principal, com a É, esse pulsação. meu A, ele também é o forte, sabe? Tipo, o A cada gole, ele também tá no forte, Então, sabe? ó, Tipo, a cada gole de siroque, ela sorri. a cada gole de siroque. Ó, a cada gole, a cada gole. O A tá começando no contratempo. Não é um problema, não quer dizer que vai ficar apagado, mas quer dizer que você quer criar uma coesão e quer criar um contraste, então uma opção é a cada gole de siroque ela sorri. Aí depois, ó, fica louca, joga pra mim. Ou seja, começa também no contratempo, o fica. Isso eu tô te mostrando o que está acontecendo por detrás. Como assim no contratempo? Tempo e contratempo. Tempo, contratempo. Tempo, contratempo. Aham, Então, entendi. aqui é o tempo, aqui é o contratempo. Ó, Uhum. a cada, ó, a cada gole, a cada gole. Então, a gente canta ela então eu quero que você entenda como você pode brincar com os tempos, os contratempos, mexendo na métrica, tanto para criar contraste, quanto para dar valor a alguma coisa que você queira dar mais valor. Sacou? Tá claro? Tá difícil? Tá esquisito? Quer que eu Cara, explique de outra maneira? Não, não, tá muito legal, assim, é exatamente assim o que eu já tenho visto que eu preciso, sabe? Eu, na real, tô tentando arrumar um espacinho aqui no meu cérebro para eu receber essa informação do jeito certo. Mas, assim, eu tô entendendo o que tu tá falando. Então, É, para mim faz muito quando a gente sentido. pensa Não, pode falar. melodia, a gente tem a tendência de pensar só nas notas. Mas existe o tempo dessas notas e o momento em que você começa o fraseado. Entende isso? Uhum, A gente uhum, pode começar o fraseado na cabeça do tempo, ou a gente sim, pode começar no contratempo. sim. Ou Talvez um antes, a gente pode começar no 2, no 4, nos tempos mais fracos. sim, Porque às vezes aí a palavra vai cair, a palavra mais importante vai cair no tempo forte. Ou não tem problema se ela não cair no tempo forte, não tem que ser obrigatoriamente, mas você tem que entender que existem sensações diferentes dependendo de onde a palavra cai. legal, E interessantíssimo. como você pode manusear isso.
às vezes, para ter um swing mais legal, é interessante que as coisas fiquem mais no contratempo. Ó, tchaca, tchac, tchaca, tchac, tchaca, tchac, tchaca, tchac. Tudo que eu cantarolei tá no contratempo. Uhum. É Viu como que tu ficava em silêncio quando tu batia. você viu como cria uma sensação de ritmo Cria uma diferenciada? harmonia, né? É, Querendo ou não. fica legal. Então você Sim. pode fazer tchu, tchacaca, tum, 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 tchacaca, tchá, tum, tum. Você criar ritmo com as palavras dentro da melodia. Não só pensar as notas. Você já sacou porque a gente já falou das notas. As É que, subidas, as cara, pra descidas. mim, assim, é uma coisa que meio que tá interligado, sabe? Se tu for fazer a melodia, meio pensar no que tu tá propondo ali em notas. Por exemplo, não tem como tu fazer uma melodia feliz e tu vai cantar, por exemplo, mi, dó, lá, sabe? Uhum. Tipo, tu vai cagar com a tua melodia ali. Então, Tá subindo, falando uma coisa muito feliz e pá, tua curva é pra baixo. Tu exatamente. perdeu credibilidade ali, né? Então, Isso. tipo, cara, eu na real, eu não consigo pensar, por exemplo, 8 linhas assim, pensar uma linha, depois pensar outra. Eu meio que vou brainstorm total, cara. Assim, É tipo, ótimo, é onde é que ótimo. eu tô? Onde é que eu tô? Daí eu pensei, cara, eu tô numa festa. Sim, Aí, tá eu e quem? Tá eu e a menina. Então, sim, tipo, já vou fazer uma melodia assim numa subida, sabe? Tipo, isso. eu lembro que assim, essas foram as primeiras assim ideias que eu fui, né, desembaralhando ali, né? Aham, Porque querendo ou não, quando tu escuta um beat, velho, e só tem o beat ali, sim, cara, se tu não é nego velho assim, já de fazer isso há um tempinho já, ou tu termina no mesmo dia, né? Um projeto sem muita lógica, assim, sem muita matemática, e também não tem sim. problema, né? Eu acho que Pra diante do quem que você faz dessa está forma. fazendo e falando, é só coordenar essas ideias daqui para frente, né? Porque Sim. e Principalmente esse lógico, negócio dos tempos aí. tem mais coisas para falar sobre isso, mas se encher a tua cabeça agora, não sai na prática isso aqui. Uhum. Você tem que pegar uma ideia e você tem que destrinchar essa ideia ao máximo. Porque o que eu estou falando não é simples. É, Eu é já, assim, é já é uma, algo que eu convivo há muito tempo, sabe? então, é uma explicação para algo que às vezes você já faz, mas agora você Sem vai trazer, conhecimento. tem que trazer isso para a consciência. Eu Exato. acho muito bom o processo de Foi de por isso que eu te começar. procurei, sinceramente. Eu acho muito bom começar como processo de brainstorming, mas depois Uhum. você precisa parar e falar, peraí, Filtrar, né? será que tá tendo um contraste suficiente? Como eu posso criar um contraste aqui? Como eu posso trazer uma rítmica nesse trecho diferenciada? Às vezes as notas estão ok, mas como eu posso fazer uma divisão métrica da melodia que traga uma sensação diferente aqui? É como eu estava vendo, é muito besta, mas no sertanejo tem uma música que tá meio estourada, né? Que é Na Mola da Rã. Já viu essa? É, e Cara, não ela, vejo nada de sertanejo. porra, deixa eu ver aqui. Eu procuro acompanhar um pouco de tudo. Tenho alunos de todos os estilos. É, não. Você, Não né, escuto. você é o primeiro que eu tô aprofundando no trap. Outros já vieram É, não. falar comigo, mas não ficaram. Mas é só para te dar uma ideia disso. Isso acontece na prática em todos os estilos, né? Aí, lógico, dentro do seu estilo, é, tem as nuances do seu estilo, né? Aqui, ó. Movimento na mova da rã. Na mova? Tá escrito Deve errado ser ali. mola, né? Remola aqui, ó. Movimentando. Aí ele faz assim. Movimentando a mola da rã. Aham. Movimentando a mola da rã. Por quê? Para lembrar da mola. Exato. Então, Cara, ele tá movimentando as notas. exatamente. Tá falando Então, a palavra movimentando, movimentando notas. movimentando as notas. Então, esse tipo de coisa conecta, né? E quando você fala de alguma coisa que tenha movimento, você pode jogar isso no ritmo da melodia. Legal.
além das movimentações das notas, né? Uhum. Então, acho que você está num caminho legal, suas melodias não são ruins, são boas. Talvez falte você ter possibilidades e carta na manga, para você ter Pode ser. domínio e falar Sim. assim, não, mano, que eu faço de Cara, tal eu tenho jeito ou de muita tal jeito? dúvida, velho. Eu tenho muita dúvida. Sério, muita dúvida. Tipo, meu, eu tenho uma facilidade, assim, absurda pra escrever. Mas eu Sim, tenho, tipo, eu escolho na caneta, sabe? sei. Porque na melodia, cara, se eu for tentar começar um som assim pela melodia, fica uma bosta. Fica uma bosta. Eu posso trabalhar 10 dias aí, fica horrível. É, Mas se vamos eu ver. me basear numa história, sabe? Pelo Sei, menos até hoje, tá? sim. Sempre foi assim. Mas, por exemplo, se cara, eu gosto de enxergar onde eu tô. Por exemplo, pô, eu tento viver um momento pra eu dar Sim. o primeiro passo, sabe? Tipo, esse beat aqui me lembra um momento feliz. Então eu vou lá, penso um momento feliz, penso onde é que eu posso gerar conexão, onde é que eu Uhum. tô, Isso, fisicamente mesmo, perfeito, perfeito. quem tá aqui, quem são os personagens da história, onde é que eu me encaixo. Tem Uhum. pessoas que gostam de mim, tem um ponto negativo que eu preciso resolver na história, sabe? Isso é muito bom. Então, tipo, cara, eu vou muito da produção textual, sabe? Eu tento sempre surpreender do meio pra frente. Tipo, é um negócio meio automático Isso, já. Mas ótimo. a minha, tipo, eu tento, por exemplo, se eu for pra subir uma nota, eu subo no do meio Hum. pra frente, depois do primeiro e do segundo refrão, se tiver. Por exemplo, Sim. nesse caso aí, tá? Eu tenho 2 refrões. O que que acontecia no terceiro refrão quando eu dava a surpresa? Sabe quando eu não sei se tu consegue colocar a música aí, por exemplo, pra mim, pra você ouvir por Cara, deixa eu só te vídeo. falar. A reunião aqui ela tem 40 minutos só. Ah, é 40 minutos. Então Entendi. eu vou te mandar um novo link lá, Ah, beleza, tá? Eu beleza, te mando. beleza, beleza.